Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Mete a Colher, podcast para falar de direito, mente e feminismo. Hoje vamos falar de um tema que parece piegas, o amor. Só que não vamos falar daquela face do amor como sentimento sublime, de amor, de como o amor é lindo. Queremos falar de como o amor foi incorporado pela nossa cultura e do reflexo disso sobre as mulheres. Afinal, o amor é natural para a mulher? É uma coisa intrínseca da mulher, né? A gente foi analisar um pouquinho, bem superficialmente, né? Até pelo nosso objetivo aqui, a cultura a respeito desse assunto, relacionando amor e mulher, né? E a gente tem, então, Vinícius de Moraes, que cantava aquela música Testamento. A mulher foi feita para o amor e para o perdão. Ela foi feita para o amor, né? É, Aí a gente eu fui ver aqui a Pastoral da Criança, que trata a mulher como o símbolo do amor, é o título de um texto. E ela cita o Papa Francisco dizendo que a mulher traz harmonia à criação, né? E que as mulheres conseguem ser fortes sem perder a doçura. Então, assim, a gente tem que ser doce, né? E Para tem que ser mulher. aguentar tudo. Como? E tem que aguentar tudo, né? Tem que ser Sim, forte e forte ser e doce. doce. Aí você faz uma busca no Google relacionando assim, amor e mulher, e vem resultados tipo: ser mulher é ser filha, ser amiga, ser esposa, ser mãe. E você vê assim como a mulher é definida como um ser relacional. Nessas afirmações aqui, todas, ela é isso para alguém: filha, amiga, esposa e mãe. Ser mulher nunca é um ser mulher dela, ela, sem relacional. Ou então, assim, ser mulher é ser amor, ser como uma flor que todo dia floresce. De novo, aparece o amor sendo ligado à natureza da mulher e a flor, a beleza, a doçura, o perfume, sempre com esse tipo de qualidades, né? E a gente, assim, ficou pensando sobre a naturalização do amor para a mulher, a gente queria discutir isso, e falando contando que pelo fato da gente ter o útero, ter a capacidade de conceber, gestar e parir, o cuidado com os filhos foi naturalizado para nós, como sendo uma coisa intrínseca, que a gente nasce com isso, é natural e instintivo para a mulher esse cuidar, o cuidar geral, que foi ampliado para a família como um todo. A mulher cuida dos filhos, do marido companheiro, dos pais idosos, dos agregados, da casa, de tudo. Daí, assim, para nossa fixação, né, cultural no ambiente doméstico, isso foi um pulo, né, natural, enquanto os homens ficaram ligados ao ambiente público, e a gente está falando que ao externo, e o trabalho que eles desempenham nesse externo é considerado valorizado, é remunerado, é considerado trabalho, enquanto que o que a mulher faz é algo natural, que vem dela de uma forma natural e ligado ao ambiente doméstico da casa. E isso serve a quem, né? O sistema capitalista incorporou esse conceito e invisibilizou o trabalho de cuidado das mulheres dentro de casa. Isso foi até tema do Enem, né, desse ano. O cuidado com os filhos, casa, família, marido é considerado trabalho e muito menos é remunerado. Quer dizer, não é considerado trabalho. E aí, para ser remunerado, nem pensar, né? Como justificar a vida das mulheres nessa atividade ambiente? Como o sistema pode manter as mulheres presas à casa e aos filhos, para que garanta a produção ininterrupta de força de trabalho para servir ao capital? Como que isso acontece? Se a gente pensa que ao homem estão relacionados os conceitos de ambição, força, sexualidade, virilidade, capacidade para o trabalho e para a política como exercício no mundo externo, e que tudo isso é da natureza dele, fica mais evidente que para as mulheres restou ficar dentro de casa e garantir a retaguarda. Ela é doce, passiva, disponível, cuidadora, zelosa,
Tem que ser bela, hein? Bela, recatada, do lar e amorosa. Não estamos falando aqui daquela paixão sexual arrebatadora. Estamos falando do amor, aquele sentimento sublime que faz a pessoa, a mulher, né, abrir mão de si e de seus sonhos e planos em favor de outra pessoa, sejam os filhos ou o marido. Não é à toa, né, que a gente vê nos dias atuais, a gente ainda vê isso, tanta mulher trabalhando em algo de que não gosta para pagar os estudos e sonhos do companheiro. O projeto de vida da mulher não é dela, é um projeto de família do companheiro. Ela vai se anulando, né? E também não é coincidência, né? A mulher parar de trabalhar e abandonar a carreira no casamento típico para cuidar dos filhos, porque, afinal de contas, ela nasceu para isso, não é mesmo? A gente queria falar aqui da história de animação, que é super, assim, festejada, né? Ela é uma história anterior, mas foi aproveitada pela Disney para fazer aquela animação A Bela e a Fera. Isso não é novidade, esse comentário nem é novidade. Essa história fala de uma mocinha super linda que morava com o pai numa aldeia e ela é sequestrada por um monstro. É um homem que é um monstro, chamado de Fera. E ele a leva para um palácio, onde ele tranca ela lá, ela não pode sair. Ela tem que esquecer, ele diz para ela, você não vai voltar, ela tem que esquecer pai, aldeia, qualquer sonho que ela tivesse, para viver ali com ele. E ela começa a descobrir nessa fera qualidades e começa a enxergar através daquela aparência de fera, de monstro, né? E começa a amá-lo. E o amor que ela sente por ele o transforma. Ele começa a se comportar cada vez mais como um príncipe e amá-la também. A mensagem dessa história, num primeiro lugar, é de que o amor que a mulher sente transforma o homem. Quantas vezes a gente já ouviu contar a história do cara que era, sei lá, desonesto, bandido, traficante, sei lá o quê. O seu amor vai transformar ele e você tem que ter paciência, o homem é assim mesmo, traz ele para você com o seu amor. A gente vê, às vezes você vai pesquisar até sobre feminismo e vem alguns links perdidos aí de alguns pensamentos religiosos mais fundamentalistas que falam isso, que a mulher é a base do lar, que ela transforma o homem. É a mensagem que vem aqui dessa história do apaixonamento por um sujeito que te priva dos teus sonhos e da tua vida, e aí você lá presa com ele aprende a amá-lo e o seu amor o transforma num príncipe, né? Tem até aquele ditado, né? Por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher, com a ideia de que a gente é reabilitação de homem, né? Que o amor transforma tudo, que é um fardo muito pesado para a gente, né, Pri? Exatamente. E aí, assim, tem um livro que foi até indicado num dos grupos que a gente participou aí. O livro se chama Amar para Sobreviver. Ah, sim. Eu vou colocar o link na descrição do episódio. Uhum. E ele traz a tese de que o amor dentro da nossa sociedade para a mulher, num casamento abusivo, que é um dos temas que a gente vem falando aqui desde o começo, ela vive uma espécie de síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é um conjunto de sintomas onde uma vítima de violência, de privação de liberdade, de opressão e abuso, em casos assim muito frequentes de crimes, né, onde há sequestros para roubo de banco e coisa desse tipo, algumas vítimas desenvolvem um sentimento de identificação com o opressor, de defesa do opressor
e chegam a entender que amam o opressor. Algumas vítimas retratadas em casos históricos aí nesse livro, elas chegam a se comunicar com o criminoso por algum tempo, ele estando na cadeia, elas desenvolvem um sentimento que elas entendem ser amor. E esse livro, ele parte da tese de que a mulher, dentro do casamento, o casamento clássico do sistema patriarcal, onde a mulher está privada dos sonhos, da liberdade de ir e vir, da liberdade de escolha, da liberdade financeira, independência financeira, e muitas vezes submetida a abusos e opressão, ela desenvolve um amor que tem muito a ver com essa autora compara com a síndrome de Estocolmo. Então, assim, seria como um amor advindo da falta de escolha. Você não tem escolha. Muitas mulheres falam, eu não tenho como sair desse casamento. Essa falta de escolha pode fazer com que a gente desenvolva um sentimento de defesa do casamento. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Defesa do casamento, defesa do homem. Ele é assim mesmo, mas ele é um bom marido, ele é honesto, ele não me bate, ele volta para casa. E eu amo ele mesmo assim. É esse questionamento que a gente gostaria de fazer em relação ao amor entendido nessa acepção. Fala assim. Essa síndrome de Estocolmo, ela antes ela era vista só nesses casos extremos de crime e tudo. A gente que trabalha com mulher e em situação de abuso, ou mesmo de relacionamentos conflitantes, e que podem ser relacionamentos familiares, não só de homem e mulher, a gente já entende essa síndrome de Estocolmo não só como algo extremo, né? Ela é um conjunto de sintomas, e que sintomas são esses? Nada mais são do que defesas psíquicas, né? Então a gente dissocia e aí a gente não vê a parte ruim, porque ver a parte ruim, primeiro, é muito doloroso, é muito difícil, tem bases ali da família, né? Então, assim, mexer numa estrutura muito profunda, grande e difícil. E aí a gente vê, né, no caso das mulheres, filho pequeno, parou a carreira e tudo mais, ela realmente, gente, essas barulhinhas aqui é patinha do meu cachorro, vai ter, tá bom? Ela se vê presa, né? Seja por dependência emocional, é uma prisão também. Dependência financeira, medo e várias coisas que ela nem se dá conta, e aí ela transforma tudo isso em amor. Isso é visto como amor, porque isso é lido pela sociedade como amor. Se a gente entende que nós fomos feitas para servir, nós somos reabilitação de macho, nós somos a base que segura a sociedade, é a gente que estende o tapete para que os homens brilhem e o mundo vá para frente. Então, se isso é amor, esse conjunto de sintomas, né, e de defesas psíquicas, ele ele põe aqui essa maquiagem chamada amor. Acaba justificando o meu sofrimento. Eu sofro, mas é por amor. Eu abri mão de tudo. O sofrimento, ele é muito bem visto, né, na sociedade judaico-cristã, né? O sofrimento, o sacrifício, e isso tudo é muito mais cobrado da mulher, porque o homem tem que caçar, o homem tem que fazer dinheiro, o homem tem. E a mulher tem que manter tudo aqui. Deixa eu ver aqui no nosso roteiro, na nossa colinha, se eu não me perdi. Ela não dá, né? Não. Então, a gente deixa na mão, né? Se a gente segue nesse raciocínio de olhar para o casamento típico da sociedade patriarcal, onde a mulher depende financeiramente
financeiramente do homem. Aí vão falar, mas depende porque quer. Será que é porque quer? Nós mulheres ganhamos menos. E aí você está lá em casa com o filho e tal, o marido ganha muito mais porque ele não parou nada, não é perguntado a ele, bom, você tem filho, você não tem, seu filho fica doente, não, assim, não temos problemas, né? É só trabalhar e ganhar dinheiro. Aí a mulher ganha menos, e aí aqui está naquele perrengue, o marido fala, e parece uma boa ideia no começo, parecia uma boa ideia no começo. Deixa que eu banco tudo, né? Se dedica aos filhos, não se preocupa, porque o que você ganha não vai cobrir o seu. Olha a conta aqui, ó. O que você ganha não paga a escolinha integral, não paga a cuidadora. E aí vai deixar nosso filho na mão de estranhos. Então tem todo esse somebody love, entendeu? Que a gente cai, e é bonito, né? O amor romântico ele é tão bonito, pena que é mentira. Mas, enfim, a gente não tem nem acesso às informações sobre patrimônio, investimentos e dívidas, né? Números não foram feitos para a mulher, eles disseram. Então, assim, o homem dá a palavra final a respeito das decisões sobre a família, os filhos. Os homens se sentem, não só se sentem, eles realmente são. É cobrado deles, inclusive, que eles têm esse direito sobre tudo, porque são eles que cuidam, né? Eles provêm, né? Eles que pagam. Então, eles têm aí, então, esse sentimento de que tem direito a tudo, sobre o corpo das mulheres e sobre todas as decisões, né? E aí fica evidente a relação de poder deles sobre a gente. Por isso que a gente vê muito relacionamento abusivo com muito mais homens sendo abusivos do que mulheres, porque lembra, a relação de abuso tem a ver com poder, é abuso de poder, né? Onde tem uma relação mais equivalente, você não tem um poder aí, né? Então é mais difícil ter um abuso. Agora, quando tem essa disparidade, aí acontece. E aí, então, é vendida a ideia de que o amor funciona como a cola emocional desse sistema. A célula familiar é fundamental para o capitalismo. Ela só vai existir e se manter no tempo se as mulheres colaborarem, fizerem a sua parte. Se a gente acredita que ama o homem, com que a Disney e Hollywood nos ensinaram que é amor de verdade, está selado o compromisso, que vai bem além da certidão de casamento ou união estável. Eu vi um comentário esses dias na rede social que falando, uma mulher falando, se vocês se sentem tão vítimas, é só separar, se divorciar, não casar ou abortar. Se você se sente vítima como... Não, assim, era uma coisa total fora da realidade, né? E aí, quando a gente fala assim, a mulher tem escolha, eu acho que é fácil fazer um exercício de imaginação da mulher que escolhe não se casar, o que ela passa socialmente, falando em termos de estigmatização social mesmo, né? Uhum. A mulher divorciada também, ela para de ser convidada para uma série de círculos e ela é tida como meio que uma pária por estar divorciada. O aborto, não vou nem falar das dificuldades dos direitos reprodutivos e sexuais da mulher sobre o próprio corpo, então nem vou comentar isso, mas o que eu quero dizer é, essa escolha, ela demanda, essa escolha do não, então tá, não vou me casar, eu vou só namorar aqui, namorar ali, não sei. Essa escolha, ela demanda abrir mão de uma série de benefícios sociais que a gente tem quando a gente entra nos eixos, para manter essa célula que você falou, né, da família estruturada, e isso traz um monte de benefícios sociais. Então, tem muita dificuldade de trabalhar nisso, né? Eu queria comentar de um tema que fala de amor e que é muito interessante, e eu vou aqui usar minha colinha também, a pesquisadora, professora, psicóloga Valesca Zanello, ela tem uma teoria que ela desenvolveu que é muito bacana, o livro chama A Prateleira do Amor, e o conceito tem o mesmo nome. Ela parte do princípio de que, claro, os homens, assim, como detentores do poder, eles têm as escolhas,
eles nos objetificam, né? Por conta de terem o poder, essa disparidade de poder que a própria Simone acabou de comentar, eles têm a escolha. E a gente se deixa objetificar, porque para nós, dentro desse sistema, é interessante sermos escolhidas, né? A gente quer ser escolhida. A gente busca ser o melhor produto que existe. Então, estou falando do quê? Estou falando de padrões impostos por quem? Pelos homens, e aceitos pelas mulheres. Então, hoje, porque isso também varia um pouco com a cultura do tempo, na história, hoje o modelo é magra, de preferência de pernas longas, estou falando do modelo Barbie, né? Loira de olho azul, magra. Não serve mais, pelo jeito. Não, mas então, né, assim, o padrão de beleza seria esse. Então, quanto mais adequado ao padrão de beleza e de comportamento, porque você não pode ser uma Barbie desbocada, uma Barbie com liberdade sexual, você tem que ser padrão na beleza, na figura física, em saber se vestir e no comportamento. E aí, quanto mais adequado ao padrão você estiver, mais alta você está nessa prateleira do amor. E aí, é interessante, eu sempre comento isso porque eu acho interessante, que ela fala que é muito melhor ser escolhida por um perebento do que não ser escolhida. Não interessa quem te escolha, o que importa é ser escolhida. E assim, não é ser escolhida na prateleira apenas para ser consumida no momento. O ideal é estar tão alto na prateleira que você vai ser escolhida para ele levar para casa, ou seja, casar com você. Te dar um status, né, de mulher casada, é uma coisa séria. E se tem as mulheres que são para casar, as mulheres que não são para... Isso é tão antigo. Minha mãe nasceu em 1930. Ela falava disso, e isso continua existindo, a mulher para casar e a mulher que não é para casar, né? Então, quanto mais alto você estiver na prateleira, adequada aos padrões impostos pelos homens, você será escolhida por um deles. Isso te dá mais valor social. Quanto menos adequada aos padrões, mais baixa é a sua prateleira. Então, você não pode ser velha, você não pode ser gorda. E velha, assim, o que é velha para os padrões é uma coisa muito louca, né? Porque a partir... Tô decrépita, então, pelo jeito. Não, eu morri, né? É um padrão imposto por eles, então só as novinhas que estão lá em cima. Então, assim, não pode ser velha, não pode ser gorda, não pode ser grisalha, não pode ser tatuada, sei lá o que não pode ser, mas quanto menos adequado aos padrões, mais embaixo você está na prateleira. E o louco é que, assim, bom, aí a gente faz de tudo para estar adequado aos padrões. A gente, estou falando mulheres de um modo geral, não sou eu, a Simone, individualmente falando, é uma coisa meio universo, assim, das mulheres. Então, tem mulheres, eu acho que toda mulher tem o direito de fazer os procedimentos de beleza que ela bem entender. Isso é um ponto para mim, defendo até a morte. Que ela possa fazer com o nariz dela o que ela quiser, tá? Até tirar o nariz, se ela quiser. Mas a gente vê pessoas fazendo isso não por vontade própria, unicamente para se adequar aos padrões de um terceiro, que em geral é um homem, né? Ou o público dela de homens. Então, desde lipoaspirações super perigosas, e que algumas até morrem por isso, reformas do próprio rosto, cabelo, roupa, tirar uma costela para ficar com a cintura mais fina, até a questão da, como é que chama? Ninfoplastia, que são as intervenções plásticas na conformação, cores e formatos da vulva, dos grandes lábios e etc. Eu vi ontem não bastasse o preenchimento labial, tem o preenchimento labial de baixo agora também, para ficar. Para não ficar caída a dita cuja? De cima e embaixo. Então, é assim, o que é interessante é que aí a gente se sujeita a coisas que, inclusive, podem nos matar, que podem ser... Assim, eu sou muito medrosa de cirurgia, eu não pretendo fazer cirurgia nenhuma, a não ser que seja obrigada. Então, assim, aí, em nome de ser escolhida, a gente se deixa submeter a um procedimento cirúrgico que pode ser muito perigoso, dependendo de várias circunstâncias. Uma outra coisa que é muito louca nessa teoria da prateleira do amor é que você pode ser linda, ser a mais padrão das mulheres do planeta. Você está lá em cima na prateleira.
isso não garante o seu lugar na prateleira, porque o tempo passa e você vai envelhecer e você vai deixar de ser novidade, você vai deixar de ser tão jovem, magra, sei lá, e você vai cair na prateleira. Eu queria comentar o caso da Ana Hickman. O colágeno cai o colágeno da prateleira. Você cai na prateleira, o colágeno vai caindo e você junto, né? Vai escorregando junto. E a fala do ex da Ana Hickman, que ela comentou em diversos veículos aí, ele dizendo: quem vai querer uma Ana Hickman gorda? Ana Hickman é o padrão do padrão do padrão. Lembra? Ela tem 1,20 m de perna. Ela, assim, é o padrão. E ele virou para ela e disse isso. Então, quais são as coisas às quais uma pessoa tem que se submeter para ficar no padrão e ficar lá em cima? Que desespero! E né? não é nem que ela contou que ele falou. Ele falou, a gente viu o vídeo dele Vídeo. falando. E os caras não têm a prateleira, porque o cara pode ser barrigudo, pode ser careca, grisalho, qualquer coisa do tipo, e ele escolhe a mulher, né? Então, isso é uma coisa interessante. A outra que eu quero terminar aqui, essa fala sobre esse sistema, é sobre a rivalidade, que aí a Si vai falar como isso funciona. Essa rivalidade tradicional entre as mulheres é mais um aspecto disso, né? Porque como a gente vai ser escolhida, tal qual as misses, a gente é ensinada a competir com um foco no olhar masculino. Eu só quero fazer um parênteses aqui, só para falar para os homens que talvez estejam nos ouvindo ou nos assistindo. Quando a gente fala os homens, a gente não está falando de você, tá? Embora dentro de você também haja tudo isso. A gente está falando da sociedade. Veja bem, quando a gente está falando das mulheres, a gente fala no a gente, porque nós somos parte disso. Nós também a Priscila, né, individualmente, isso também nos afeta. Em momentos da vida, a gente já caiu em ciladas e provavelmente a gente vai continuar caindo. Então, por favor, não venham com nem todo homem. Cansou já esse papo. Enfim, voltando. A gente fica com esse foco, né? A gente é um produto, né? A gente é um objeto. Então a gente tem que. O que é um objeto, né? Um objeto comercializável, né? É um produto. Então, melhor produto sai mais, né? Da prateleira, vende mais. Então, essa rivalidade, ela não é real. Ela não é natural, ela foi criada dentro da sociedade, dentro de nós. Então, como a Pri citou, né, da Valesca Zanello, a gente vai ser escolhida, nem que seja por um perebento. Então, a minha amiga aqui da prateleira de cima, eu tenho que derrubar ela para subir, entende? Então, fique esperta quando você se sentir competindo com uma outra mulher. Se pergunte: por que eu estou competindo? Precisa? De onde vem essa rivalidade? Isso é muito entranhado na gente, sabe? Eu já me peguei mesmo estudando e acreditando e que já fui muito desconstruída, né? Mas eu sinto que ainda existe, não de uma forma tão escancarada, mas tem um sentimento lá dentro e a gente precisa olhar para isso. Né? Nós mulheres, a gente precisa disso, porque isso faz parte e tem a ver com tudo isso que a Pri trouxe, né? E aí a gente vê, né, a história da Ana Hickman e tudo mais. Não tem fim se a gente não botar fim, porque a gente pode fazer o que for para ser escolhida. Niki a gente não serve mais,
a gente é descartado, tal qual uma poltrona velha. E aí, Pri, onde que entra o amor nisso tudo? Então, a gente não está dizendo que o amor não exista, que ele não seja válido, que quando você ama alguém, isso não, você está se enganando. Não, a gente não está dizendo que o amor, por exemplo, que um cara sinta pela noiva dele entrando na igreja ao som da marcha nupcial não seja legítimo nem nada. O problema é o uso que o capitalismo fez disso de modo a subalternizar a mulher, né? E aí, assim, a gente acaba sendo útil, obediente, como é, bela, recatada e do lar, de uma forma que a gente se sujeita a fim dos sonhos, abrir mão da nossa carreira, abusos, violência e até morte por conta desse amor. Esse uso do amor para te colocar presa num ambiente doméstico, subalternizada e abrindo mão dos seus sonhos, ele é muito pernicioso para a mulher. A gente precisa olhar de uma forma... A gente gravou aí com a advogada Natália de Campos, ela falou sobre o planejamento matrimonial, falando de planejamento patrimonial dentro do casamento também, né? Isso não é nada romântico. Isso não tem a ver com o conceito Disney de amor. Então, assim, é importante, a gente ama, sim, eu amo o cara com quem eu vou me casar, mas eu tenho que ter esse olho para mim como indivíduo, cidadã, que vai precisar de um patrimônio, de dinheiro, de carreira, e isso não quer dizer que o meu amor não seja legítimo, né? Aí, qual é a questão? A gente tem mais um gancho que nos prende nesse sistema, que é o amor que a gente sente pelos filhos. Eu não vou amar homem nenhum, vou amar meus filhos e pronto. E aí a gente percebe como esse amor pelos filhos foi também utilizado pela instalação da cultura patriarcal no mundo para nos colocar dentro do ambiente doméstico, né? Existe uma autora, a Elizabeth Badinter, as pessoas falam Badinter, mas Badinter, eu acho, sei lá, no polêmico, é um livro super polêmico chamado Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Ela fala do século XVIII, quando as pessoas, os nobres faziam e as outras categorias, outras camadas sociais imitavam, não cuidavam dos próprios filhos. Você tinha os filhos e quando era para ter um herdeiro, aquele era cuidado perto. Os outros que nasciam, porque o aborto era muito perigoso, era perigoso proibido, como se fosse só no século XVIII que isso fosse, né, perigoso proibido, mas a mulher não tinha esse domínio pela própria reprodução. Então, ela engravidava e aqueles filhos que eram os outros, eles eram entregues para uma ama de leite ou até para pessoas que eram profissionais aí de cuidar dos filhos dos nobres e que moravam em outras cidades. E cuidavam, imagina no século XVIII, gente, cuidavam assim, davam comida e casa para morar e acabou. Mas criança nem era gente, né? Criança, assim, começava a ser olhada a partir dos 7 anos. Não vingou até os 7 anos, beleza, foi. Não era nem para se apegar muito, porque não algumas nem nome recebiam direito. Muita coisa. Exato. Muito mesmo. Então, assim, isso começou a mostrar para a sociedade, desaguou na sociedade um grande número de crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, que eram doentes, sem educação nenhuma, e que alguns descambavam para a delinquência, para o crime. Então, a igreja e o Estado começaram a perceber que o ser humano cuidado assim, só com abrigo e comida, ele não dava em boa coisa. E a igreja começou a reforçar a importância da mulher cuidar dos filhos, né? Cuidar dos próprios filhos, eles estarem perto, amamentar, porque aqui no século XVIII foram 21 mil crianças que nasceram em 1780, a pesquisa dessa autora. 1.000 foram amamentadas pelas mães e 1.000 por amas de leite e 19 mil entregues aí para profissionais, né? Era a cultura da época, não se dava bola para criança. E a igreja percebeu isso. Sim, continua e complementa. Então, aí a solução foi levar as crianças para o colo das mães e fazer com que elas cuidassem das crianças, fazendo
com que as mulheres que andavam aspirando à vida pública, né? Foi uma boa solução isso aí, né? Deixa as crianças quietinhas, domesticada, não fica os mogles soltos por aí na rua. E também a mulher fica quietinha, porque elas andavam aspirando à vida pública, né? E aí isso fez com que elas ficassem presas ao ambiente doméstico, com toda aquela maquiagem do amor materno e tudo mais. Lembrando que as soluções anticoncepcionais eram falhas, e o aborto e tal, como a Pri já falou, era perigoso e proibido. Então, foi uma boa solução botar as mulheres, né, quietinhas em casa cuidando das crianças. E os homens? Cadê o pai dessa criança? Eles estavam no espaço público, eles estão nos. A gente está falando de quando, hein? Século XVIII ou agora? O louco aqui parece super atual essa conversa. Muito né? Então, e cadê o pai dessa criança? Trabalhando remuneradamente na política, vida fora de casa. E as mulheres se sujeitam aos ditames do marido, com objetivo nobre. Tem um objetivo nobre, né? Não é assim. Então a gente também precisa acreditar neste instinto materno. Esse livro é polêmico, porque, assim, a meu ver, existe sim um instinto mamífero, né? De proteger de bicho, a cria, sim. Né? Mas esse instinto materno que nos vendem aí não tem a ver com essa coisa bicho mamífero, né? Tem a ver com isso de então vocês foram criadas para servir, para cuidar, e nós, homens, fomos feitos com barro um pouco melhor, que então a gente está aí mais apto a ganhar dinheiro, a decidir tudo. A E gente foi aí, feita de costela, né? Dele. A gente não foi feita de barro, como enfim. pela mitologia. Aí, esse tal do instinto, né, foi colocado como obrigatório, faz parte, né? E se uma mulher se recusa a ser mãe, se recusa a cuidar integralmente do filho, ela é muito mal vista, né? Até por nós mulheres, tá? Então, isso passou a ser um fato científico, que é da natureza da mulher cuidar. Porque temos útero, podemos amamentar, então é natural que a gente cuide. Sim, é natural que a gente amamente, é natural que a gente geste, que a gente vai parir um bebê, mas não é natural a gente ficar com toda a responsabilidade do cuidado, né, das crianças. Então, isso daí é mais uma ferramentazinha perniciosa, né, que colocaram na gente. E aí, do que a gente está falando, então, Pri? Esse amor, fala aí. Eu queria comentar só uma coisa que eu acho bastante interessante. Na história, isso ficou. A gente fica pensando, por que será? Porque não era assim antes, eu não vou saber dizer datas aqui. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa faz um tempo, mas eu estava pensando nisso agora. Por que será que houve o início ao culto mariano, que se chama, que é o culto de Maria, mãe de Jesus? Ela é tida como a Mãe Santíssima, a mulher que concebeu virgem, continuou virgem, mesmo após a Virgem Maria. Ela não tem sexualidade, ela não tem nenhuma expressividade fora aquele papel de mãe de Jesus, do Messias. Ela nem transou, né? O corpo dela serviu de incubadora, ela sacrificou o corpo dela para gestar um filho, para criar. E aí amou esse filho,
com todo o ser dela, toda a abnegação, sabendo que ele iria morrer e ter o sofrimento pior do mundo, que é perder um filho, e continuou, isso tudo por amor a Deus. Eu acho, não estou falando do mito em si, não quero nem conversar sobre isso, Bíblia, nem nada, mas a gente precisa olhar o quanto temos escolha. Maria teve escolha, diz a Bíblia que sim, ela escolheu. Eu tenho sinceras dúvidas a respeito de toda essa escolha que nós temos, né, de ser mães ou não. Sei o quanto passa quem escolhe não ser, e também não estamos dizendo aqui, então se o amor materno, se o instinto materno ele não é natural, o amor materno não é natural e é uma coisa, um instrumento patriarcal, então eu vou largar meus filhos. Não, a ideia não é essa, a gente não está falando disso. A gente está falando de termos, 1, a consciência, 2, a escolha, 3, a gente está trabalhando para que o mundo mude e que a sobrecarga, a carga do cuidar e criar pessoas seja dividida entre pai e mãe, de forma igualitária, igual, porque precisamos de pai e mãe quando somos crianças, jovens, adolescentes, bebês, e divididas também pela sociedade, com as políticas públicas que favorecem as mulheres, para que essa carga não aconteça. Os números já mostraram, a gente já falou disso, precisa ter uma representatividade maior no legislativo de mulheres, para que as leis também se voltem para diminuir essa sobrecarga e para uma divisão mais igualitária, e não simplesmente, a mulher ama, mãe é assim, mãe abre mão de si em favor dos filhos. Aí fica muito fácil, né, para os homens. Eu acho que existe a confusão de instinto, que colocaram no mesmo balaio instinto e amor, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, aliás, o que é o amor, né? O amor é um ato. O amor não é só sentimento, né? A gente pode pegar a definição lá de amor da Bell Hooks, mas isso a gente pode discutir num outro episódio, que a gente aqui já está quase estourando no horário. Mas a pergunta que fica: a quem interessa esse amor materno, esse instinto materno, esse amor feminino? A quem interessa? A quem serve? As mulheres? Todo amor é um instrumento que pode, um sentimento, um ambiente que pode nos levar à frustração, à tristeza, até à morte, por abrir mão de tudo e viver uma relação de abuso. Isso não é compatível com o próprio conceito de amor. Isso não é amor, né? É tudo menos amor. O amor não leva à morte, o amor não leva à frustração, no sentido de... Nós não estamos falando de terminar um relacionamento, estamos falando o próprio sentimento. Amar não pode ser um instrumento de destruição de ninguém, porque senão é incompatível com o amor. Eu queria só fazer um adendo aqui, que, sim, estamos falando de relações heteronormativas, tá? Estamos falando de desigualdade. Então, não citamos aqui os outros tipos de relacionamento, que, a meu ver, eu acho que eles são mais igualitários, né? Não sei. Então, sim, estamos fazendo esse recorte mesmo, tá? Não deixando de desconsiderar outras escolhas, outras formas de amar. Toda forma de amar é válida, né? Mas a gente precisa fazer esse recorte para falar do que a gente está falando, que passou de sobrecarga, né? Essa coisa que é imposta às mulheres. E aí, o que vocês acham dessa discussão? Obrigada por ter ouvido mais um episódio do Mete a Colher. Nossa missão aqui é informar, se possível, despertar também. A gente não quer mais nenhuma mulher em posição subalterna ou se submetendo a condições opressivas e violentas. Essa é a nossa missão. Eu sei que é um trabalho de formiguinha. Segue o podcast aqui e segue a gente no Instagram, @meteacolher.
nós lançamos também 2 livros que a gente acha que pode ajudar as mulheres que precisam sair de relacionamentos, sejam eles abusivos ou não. Eles são o Pequeno Manual Não Técnico de Acordo de Divórcio para Mulheres e o Rota de Fuga de um Casamento Abusivo. Você consegue comprar a versão digital dos 2 na plataforma Hotmart. Na descrição deste episódio, a gente colocou o link onde você consegue comprar, tá bom? E de todas as outras coisas que a gente cita no episódio, a gente procura colocar livros e outros autores, perfis. Quando a gente cita perfis, a gente coloca na descrição do episódio. Se você tiver sugestões de pauta ou algum comentário, qualquer coisa que você queira mandar para a gente, manda, por favor, no DM, no Instagram. O nosso perfil é @metecolher. É só mandar para a gente lá. Esse podcast é produzido por Simone Cortez e Priscila Cavalcante. E a gente agradece muito você por nos ouvir. Um beijo. Até o próximo episódio. Vem com a gente meter a colher. Tchau! Tchau!